Olá! Hoje, a nossa análise entra em Apocalipse, capítulo 15. E, olha, já começa com tudo. Uma visão impactante mesmo, no céu. É um grande, maravilhoso sinal. 7 anjos, sabe? E eles estão prontos para derramar as 7 últimas pragas. O texto diz que, com elas, a ira de Deus se completa. Logo depois, a cena muda. É algo descrito como um mar de vidro misturado com fogo. Bem visual, né? Muito. E nesse mar ou sobre ele estão os vitoriosos, aqueles que superaram a besta, a imagem dela, o número do nome dela. Eles não estão de mãos vazias, né? Seguram harpas. Harpas de Deus, diz o texto. Exatamente. E aí vem a parte do som, da música. Isso, eles cantam, mas não é uma música só. São duas: o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Bom, vamos parar um pouco aqui. Por que essas duas canções juntas, Moisés e o Cordeiro? Essa combinação é fascinante, realmente. O Cântico de Moisés, ele remete à libertação lá do Egito, né? Ao juízo sobre os opressores, à aliança, à lei. A base, digamos assim. Isso, a base da história da redenção. E aí vem o Cântico do Cordeiro, celebrando a vitória final, a redenção pelo sacrifício de Cristo, a ressurreição. Cantar os dois juntos, bom, isso sugere uma continuidade, sabe? A culminação de todo o plano de Deus. É como se fechasse o ciclo desde a libertação antiga até a vitória definitiva. Faz todo sentido. E o conteúdo delas? O que eles cantam exatamente? É puro louvor, pura exaltação. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Reconhecem a justiça, a verdade dos caminhos de Deus. Chamam ele de Rei das Nações. Rei das Nações. E declaram a santidade única de Deus. Profetizam que todas as nações virão adorá-lo, porque os atos de justiça dele foram revelados. É um reconhecimento total da soberania, da retidão de Deus, mesmo diante do que ainda está por vir, né? As pragas. Então essa adoração acontece antes das pragas finais. Não é só um ufa, fomos salvos. É uma declaração sobre o caráter de Deus, sobre a justiça dele, que meio que justifica o que vai acontecer depois. Precisamente, é um testemunho que valida o juízo iminente. E olha, logo depois dessa cena de adoração, a visão muda de novo. O foco vai para o céu, para o templo celestial. Aberto? O texto diz que o templo, chamado de tabernáculo do testemunho, foi aberto no céu. Exato. E essa expressão, tabernáculo do testemunho, não é à toa. Remete à presença de Deus, à arca da aliança, à lei, o centro da relação de Deus com seu povo. E de lá desse templo aberto saem os 7 anjos, aqueles com as pragas. A descrição deles também é muito detalhada, né? Muito. Vestidos de linho puro, brilhante e com cintos de ouro no peito. O que isso significa? Pureza, autoridade. Tudo isso. O linho puro e resplandecente fala de pureza, de santidade e talvez até de status sacerdotal. Os cintos de ouro indicam autoridade real, divina. Eles não são executores aleatórios. São ministros de um juízo divino ordenado. Perfeito. Ministros de um juízo santo e solene estão vestidos apropriadamente para uma tarefa sagrada designada por Deus. E a solenidade não para por aí. Um dos 4 seres viventes, aquelas figuras que a gente já viu antes, em Apocalipse, perto do trono. Sim, figuras centrais na adoração celestial. Então, um deles entrega aos anjos 7 taças de ouro. E o conteúdo? Bom, é bem direto ao ponto. Direto e intenso. As taças estão cheias da ira de Deus que vive para todo sempre. A imagem da taça, que podia ser de oferta, aqui contém o juízo consentado. E essa parte que vive para todos sempre? Isso ancora a ira. Não é um impulso passageiro, mas algo que vem da natureza eterna e imutável de Deus e da sua justiça. É a preparação formal, quase ritualística, para o juízo final. Um ato muito sério. E o efeito imediato disso no céu é forte. O templo se enche de fumaça. Uma fumaça que vem da glória de Deus e do seu poder. Sim, uma fumaça tão densa que ninguém podia entrar no templo até que as 7 pragas fossem concluídas. Essa parte é curiosa, né? A glória de Deus, que normalmente atrai, aqui impede o acesso.
É um paradoxo. É uma tensão muito significativa. Essa fumaça é símbolo da presença manifesta de Deus, como a gente viu no Sinai, na dedicação do Templo de Salomão. Mas aqui ela sela o santuário Por quê? para mostrar a seriedade do momento. Exato. Mostra a santidade absoluta de Deus e, digamos, a irreversibilidade do juízo que vai começar. A glória que salva é a mesma que agora executa a justiça. E nesse momento de juízo, a presença dele é tão avassaladora que se torna inacessível, temporariamente. Ninguém pode interferir, então. Ninguém pode intervir, nem apressar, nem impedir o que foi decretado. O acesso vai ser restaurado, claro, mas só depois que essas pragas se cumprirem. Entendi. Então o capítulo 15 nos deixa nesse ponto, né? Nessa antessala do fim. Por um lado, a celebração da vitória e da justiça pelos salvos. Lá no Mar de Vidro. Isso. E por outro lado, o palco celestial sendo preparado para a execução final dessa justiça, com o próprio templo selado pela intensidade da glória de Deus. É um prelúdio bem intenso para o capítulo 16. É exatamente isso. O capítulo termina com essa imagem poderosa. O templo inacessível, cheio de fumaça, e os anjos prontos, com as taças na mão. E fica essa reflexão, né? Essa separação momentânea. A adoração já aconteceu, a vitória foi celebrada, agora, no lugar mais santo, acontece essa preparação final para a justiça, isolada. Quase como se a justiça precisasse desse espaço exclusivo para ser executada sem interrupção. Pois é. Que significado tem essa necessidade de selar o santuário para que a ira de Deus seja derramada sem impedimentos? Uma pergunta sobre a natureza dessa justiça divina no seu clímax. Fica para a gente pensar.